queridos amigos, que o Senhor nos ampare para termos uma noite proveitosa de estudos do Evangelho. Estamos fazendo uma série de comentários sobre os ensinos do Senhor. E que nessa noite Ele nos abençoe para estudarmos e lá fora do mundo colocarmos em prática os seus ensinamentos. Nos parece que para vivermos no mundo o Evangelho de Jesus, nós precisamos estudá-lo. Não vamos viver algo que desconhecemos. O nosso ponto de hoje versa sobre o capítulo 10, 21 e 23 de Mateus. Alguns outros apóstolos fizeram comentários menos completos sobre o assunto, que é: dai de graça, que de graça recebemos. Então Jesus aconselhava aos apóstolos: e depois pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os espíritos perturbadores, ressuscitai os mortos, dai de graça o que de graça receberes. E mais adiante, o apóstolo lembra a expressão de Jesus: acautelai-vos com os escribas, que gostam de aparecer vestidos com longas túnicas nas praças públicas e que devoram a casa das viúvas a pretexto de longas orações. E ainda Mateus encerra os comentários falando que Jesus entrou no templo e de lá expulsou os vendilhões do templo. Vejam bem, amigos, quando Cristo mandou que os apóstolos fossem curar os enfermos, divulgar o Evangelho, na verdade, todo esse trabalho tinha como objetivo a divulgação da doutrina do Cristo. E ele chamou a atenção para isso, para não profissionalizarmos o trabalho de cura, especialmente a cura mediúnica. Nos causaria, sim, perplexidade se víssemos um espírita cobrar ou aceitar alguma vantagem pelo trabalho mediúnico. Os espíritos elevados têm verdadeira aversão a esse tipo de conduta. Então nós precisamos nos espelhar nos ensinos do Cristo para não incorrermos nessas falhas, porque elas são as tentações do mundo que vêm para perturbar o trabalho espírita. O espírito esclarecido, ele é avesso a qualquer interesse de natureza material, a imiscuir-se no trabalho espírita. E nós ficamos muito felizes com isso. Essa parte em que Jesus diz aos apóstolos: acautelai-vos com os escribas, cabe uma pequena explicação. Inicialmente, os escribas, eles eram os secretários dos reis. Naquela época era diferente de hoje. Hoje o mundo evoluiu muito e o analfabetismo vai desaparecendo da terra. A não ser assim nas regiões remotas, nos países muito pobres,
é que as pessoas são desconhecedoras das letras. Mas no mundo civilizado, o analfabetismo está quase que erradicado. Então vejam, mas não era assim naquela época. Naqueles idos tempos, não se educava o povo não lia e não escrevia. Então, aqueles que eram alfabetizados, eram capazes de escrever e ler, eles eram os secretários dos reis. Mas, com o passar dos tempos, surgiu uma segunda classe de escribas, os chamados oportunistas. Numa linguagem moderna, seriam assim os espertinhos. Né? Então, era uma cultura diferente da nossa. Eles eram assim, eles se transformaram num sacerdote itinerante. Então, eles usavam uns paramentos assim, berrantes, muito chamativos, por isso que Jesus fez esse comentário, que gostam de usar longas túnicas, e eles ficavam nas praças públicas fazendo longas orações. Então as pessoas, especialmente as pessoas abastadas, iam lá na praça pública e contratavam o escriba. Aí o escriba ia à casa daquela pessoa e lá fazia muitas e muitas orações. Era um costume profundamente diverso de hoje, não é? Então Jesus foi muito severo com isso. E nós, que abraçamos a causa espírita, e que nos espelhamos nos ensinos de Jesus, nós estamos de pleno acordo. Meus amigos, preces pagas é uma coisa que nos causa um terrível desconforto. E naqueles tempos, as preces tinham mais valor por serem muito extensas. E os escribas tinham assim uma predileção pela casa das viúvas. Mas não eram qualquer viúva, eram as viúvas ricas. Porque as viúvas pobres, essas não interessam. O pobre, coitado, desde aquela época, já era um cidadão marginal. Então, ele não podia pagar, então ninguém orava por ele. E aí vinha uma conotação, no mínimo estranha, em que o indivíduo podia pagar, ele não precisava orar, ficava dispensado da oração. E nós vemos em nosso mundo moderno, nós vemos campear essa prática. Venda de orações pagas, como se o poder celeste estivesse assim, disponibilizando representantes terrestres. E aí a gente, mas é da igreja tal. E a igreja tal foi constituída por quem? Pelos homens. É fantástico criaturas se arvorarem em representantes de Deus. Existe até um conceito. Aqui e ali a gente vê na televisão e nós temos uma diletíssima amiga que ela assiste todos esses programas para comentar depois. Então ela estava no outro dia nos falando sobre um conceito que vai crescendo aí no mercado religioso, um verdadeiro marketing. Então surgiu uma expressão que nos causa um susto. É o dinheiro de Deus. Então, segundo esses espertinhos, desculpem a franqueza, mas nós estamos fazendo um estudo do Evangelho, o Evangelho aborda esse tema, nós não precisamos pensar duas vezes antes de fazer o comentário. Dinheiro de Deus? Pois é. Então, segundo lá, os indivíduos que propalam esse princípio, eles taxaram em 10%. É o IPI, acho que é o imposto mais pesado do governo federal, hoje é o IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados, 10%. Que, aliás, até isentaram os carros, estão vendendo carro aí doidado, porque isentaram do IPI, que é um imposto que pesa.
Então, segundo esses indivíduos, 10% de tudo que você tem pertence a Deus. Pai do céu, de onde saiu isso? De onde saiu tal princípio? Quando Jesus nos dizia claramente, não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça rói, o ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam. Acumulai antes tesouros nos céus. Não é porque envergamos a mentalidade de espíritas que o dizemos. Nós admiramos muito o movimento espírita. Nós, espíritas, não cogitamos de valores materiais em nenhuma hipótese. Conheci pessoas espíritas. Eu citaria uma experiência pessoal. Eu fui a uma cidade do interior fazer uma palestra numa instituição espírita muito modesta. Aí entrou aquele senhor, um filho da África, cabecinha branca, e me chamou a atenção a sua sandália. Devia pelas vestes que era uma pessoa de condição social modestíssima. E o seu chinelo só tinha metade do chinelo, porque o calcanhar já estava gasto. O calcanhar daquele senhor pisava no chão. Então o chinelo cobria só a parte da frente do pé. Do pé para frente, para trás, o calcanhar ia ao chão. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente chega ali, naquela época, éramos mais jovens, né? Gostávamos de nos vestir adequadamente, mesmo porque representávamos uma grande empresa multinacional à época. Mas eu fiquei assim, feliz daquele senhor sentou-se à mesa e disse que ia fazer um exórdio para preparar o ambiente para a palestra do irmão João Moura. E ele começou a falar sobre a personalidade de Amélie Boudet. Meu pai do céu. Aquele pedreiro simplório de mãos grossas, calejadas pelo cal e cimento, acostumado ao trabalho braçal pesado. Ele falou tão lindamente sobre Amélie Boudet que eu não conhecia a face daquela mulher. Daquela boca simples, em palavras simples, enaltecendo a grande dama do espiritismo, que foi o apoio moral de Allan Kardec. Ela não apareceu no trabalho, mas era o sustentáculo. Um detalhezinho, é sempre a implicância das comadres, né? Ela era mais velha que Kardec, sabiam disso? Puxa vida, né? Entretanto, viveram majestosamente bem. Então, meus amigos, é isso que nos encanta na doutrina. Nós fazemos, às vezes, trabalho de ir de carro lá no fim do mundo, gastando dinheiro que não temos para gastar, mas por amor à causa. Desaparecem aqueles que taxam em 10% o bolso alheio. Esse dinheiro pertence a Deus. Tá bom. E onde é que está Deus para eu dar o dinheiro? Bom, ele não está aqui, eu só assim, só deixa comigo, que eu vou estar com ele amanhã na parte da tarde, no finalzinho da tarde eu entrego a ele, pessoal. Então, são pessoas que se arvoram em tesoureiros divinos. E aí vem todas essas coisas, como preces pagas. E o pobre, que não pode pagar? Ah, isso não interessa. Então, é isso que Jesus chamava a atenção. Acautelai-vos com os escribas, porque eles foram os secretários dos reis e encontraram um caminho para arrecadar valores. São aquelas pessoas que falam do céu, mas vivem o pó do mundo e não abrem mão. Então surge aí o chamado dinheiro de Deus. Meus amigos, Jesus nos fez uma observação para não esquecermos nunca, sempre dela nos lembrarmos. Quando quisermos orar a Deus, tranca-te no teu quarto e ore em silêncio, no
época em que Deus não mais será adorado em templos de pedra feitos pelas mãos do homem. Então, meus amigos, é por isso que nós, espíritas, vemos na mediunidade uma dádiva celeste. Médiuns são todas as pessoas nesse planeta. Há os médiuns embrionários, aqueles que carregam a mediunidade residente em sua alma, mas não aflorada, não desenvolvida. Mas há aqueles médiuns ostensivos, e os conhecemos muitos. Médiuns assim, extraordinários, que nos impressionaram com a sua exuberância mediúnica. Temos tantos por aí, nosso irmão Divaldo Franco, com quem começamos o nosso trabalho espírita, Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira nos deu livros assim, maravilhosos. E a professorinha Zilda Gama. Não escreveu muitos livros, mas pela pena da Zilda Gama, Victor Hugo, dizem os franceses, ou Victor Hugo para nós brasileiros, nos deu livros fantásticos. E às vezes eu pergunto aos amigos, você leu Zilda Gama? Não. Almas crucificadas? Não conhece? Não. Meus amigos, não perca seu tempo. Deixa eu fazer uma propaganda da nossa livraria da casa, né? Tem aí para empréstimo. E de graça, não custa nada, não paga nada. Assim como o Salim gosta, né? Não paga nada. É só pegar e ler. A professora Zilda Gama, que foi uma heroína. Zilda Gama foi uma heroína a começar por ser professora. Dizem que as professoras, elas têm um grande benefício com o que elas ganham quando elas casam por amor. Então, os professores casam por amor, porque o salário não entusiasma os caçadores de dote. Então, a professora Zilda Gama não casou uma irmã, casou-se, teve 5 filhos e faleceu ela e o marido. E ela, além de ficar com as outras 4 irmãs, às suas expensas, ainda ficou com 5 sobrinhos para criar. Foi uma alma heróica, Zilda Gama. E ela chorava muitas noites por não ter o que comer, que dar aos sobrinhos. E era a pena magistral de Victor Hugo, a nos trazer romances belíssimos. Meus amigos, não deixe a sua encarnação passar sem ler as obras da professora Zilda Gama. Então, meus amigos, e a troco de que nós espíritas, com Jesus, nos sentimos felizes em trabalhar por esta causa celeste, que é a evangelização da humanidade. O centro espírita é modesto. Não há aspectos de suntuosidade, nem paramentos, nem cânticos, mas nós falamos de Jesus. Sentimos, através dos seus mensageiros, a presença do Cristo em nossas almas nessas noites cálidas, em que nos lembramos das passagens do Mestre. Então, a mediunidade, meus amigos, ela não pode ser cobrada. Porque, como dizia Jesus, nós não podemos cobrar por aquilo que recebemos graciosamente. Dai de graça o que de graça recebestes. Seria criminoso o exercício da mediunidade. O médium, ele foi, entre aspas, nomeado pelo Cristo para ser o representante dos espíritos esclarecidos a bem dos homens, da sua fé e da sua saúde. O médium tem que se entregar à obra do Cristo com idealismo, doando-se a uma causa elevada. Nós ficamos assim, muito entristecidos, porque sabemos que existem aqueles pseudos médiuns que fazem mediunidade
a tanto por sessão, e vivem do dinheiro. E o que acontece, meus amigos? Os bons espíritos se afastam. Eles têm verdadeiro horror a interesses menores dos homens, mas estão ali presentes, onde há o idealismo, onde há a sinceridade, onde há o amor ao próximo, o prazer de servir, como nos ensina a doutrina. Nós vemos aí no mundo os chamados falsos profetas. São aqueles que vendem consultas. A gente passa, no dia eu parei o carro no sinal, um poste do meu lado, lado de cá. Faz-se amarração para o amor. Pai do céu. Amor amarrado certamente não serve. Não é isso? Nós não poderíamos aprofundar muito esse assunto, porque é um assunto muito vasto. Mas, meus amigos, nós, filhos do Criador, estamos mergulhados num produto que os espíritos denominaram para Allan Kardec como fluido universal. Esse fluido é a essência básica do universo. Tudo dele procede. E uma vez decomposto para ele, retorna. E como se modifica esse fluido, se não através da mente? A mente, entre aspas, é o manipulador do fluido universal. Então, quando nós amamos alguém, nós transformamos esse fluido universal em algo que não saberíamos definir. Quando o médium aplica a passe, ele está transformando o fluido universal às expensas dos técnicos desencarnados, gerando produtos que o organismo do beneficiário absorve e se melhora. Aquela ajuda que vem pela misericórdia divina de fora para dentro dos corpos dos homens, muitas vezes melhorando as suas disposições orgânicas. Então, meus amigos, o amor é livre. Fala-se em amor livre, jocosamente, debochadamente, mas nós somos livres para amar, porque Jesus foi o homem amor. As coisas que nos falam do Mestre são todas elas encantadoras, os seus ensinamentos, que nos legaram os apóstolos, tão desvirtuados pelas letras, pelos interesses dos religiosos que seguiram a mensagem de Cristo. Então nós vemos, meus amigos, cursos exóticos, práticas excêntricas, no peso de ouro. E não foi isso que Jesus nos aconselhou? Ele nos mandou servir, dar de graça o que de graça recebemos. Então, meus amigos, naquele final do capítulo de Mateus, ele nos lembra aquela passagem em que Jesus chegou ao templo. Pensamos nós que foi a distorção mais contundente da letra do Evangelho. Na verdade, aquela passagem de Jesus no templo, aquilo era uma retórica, um símbolo, que foi com a continuidade das traduções, retraduções, eles foram materializados de uma forma chocante. Então, conta o apóstolo que Jesus chegou ao templo e lá estavam os mercadores do templo. Meus amigos, aqueles homens não eram criminosos. Eles se assemelhavam com os feirantes do nosso bairro, vendendo suas mercadorias, segundo as necessidades populares da época. Então eles não exploravam ninguém, eles faziam um comércio lícito, autorizado pelo poder constituído da época. Então não eram criminosos. Eu vi numa oleogravura uma ilustração dessa cena de Jesus no templo, a expulsão
expulsar os vendilhões do templo. Então que aparece Jesus com um chicote, chutando todo mundo, e ele dá um soco no rosto do oferante, do mercador. Meus amigos, Jesus nos ensinava a amar a Deus todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como pode a humanidade entender Jesus fazendo uma arruaça no templo, dando rasteira, como diz o Evangelho, literalmente, que ele derrubou as mesas, chutou os bancos? Eu não acredito nisso literalmente. E quem diz que isso é a palavra de Deus, o diz com outros interesses. Interesse naqueles 10%, que é o chamado dinheiro de Deus, de pessoas que vivem da fé alheia, não trabalham. Nós, espíritas, vivemos à custa do nosso trabalho honesto. Nós não exploramos ninguém, muito ao contrário. Quando nós pegamos o carro para em outro município distante, gastamos os nossos limitadíssimos recursos por ideal, por amor à causa, por amor às pessoas que ali estão para ouvir as palavras de Jesus, seus ensinamentos. Então, admitir que Jesus chegou a promover uma arruaça no templo, isto não é verdadeiro. Na verdade, amigos, o que Jesus fez foi condenar os exploradores, os mercadores dos bens divinos. Pessoas que se arvoram em representantes de Deus. Eu boto uma roupa diferente. E ele chamou a atenção disso. Acautelai-vos com os escribas que assaltam a casa das viúvas a título de longas orações. Na verdade, aquelas ricas viúvas que receberam dos seus falecidos maridos fortunas enormes. Porque se hoje nós ainda temos um formidável desequilíbrio socioeconômico, em que nós vemos algumas minorias com todo o dinheiro do mundo e esmagadoras maiorias em condições difíceis por falta de recursos. Naquela época, a divisão de renda era muito pior. E os escribas eram aqueles espertinhos da época que temos hoje os seus representantes, aqueles que pega-se uma Bíblia, faz um buraco no meio, ali enche de dólar, põe embaixo do braço. Bíblia Sagrada, então passa na alfândega, né? Até o dia que o guarda diz, põe na esteira, não põe na esteira, põe, e sai lá do raio-x, aquele pacote de dólar dentro da Bíblia. Tinha o dólar na cueca, agora o dólar na Bíblia. É para empatar assim, ficar combinando, né? É moda agora, não é isso? Então, meus amigos, nós ficamos assim, muito entristecidos com essas coisas. Mas sabemos que no profissionalismo religioso, há os seus heróis também. Há pessoas que renunciaram aos interesses mundanos para se dedicar a uma causa excelsa via uma religião tradicional. Esses nem sempre são mais bem vistos do que os outros. Nós conhecemos um sacerdote que dedicou a sua atividade ao meretrício. Ele organizou uma instituição e dizia a ele, se a mulher quer dedicar-se à mais velha das profissões, é uma opção pessoal dela, ninguém pode interferir. Mas se ela quer dali sair, porque, meus amigos, entrar neste mundo, que chamam de vida fácil, que deve ser muito difícil, só
a ironia humana, chamar essa vida de vida fácil. Deve ser muito difícil. Deve ser terrível. As explorações não têm limite, e sem citarmos os envolvidos, que seria no mínimo uma temeridade. Mas se aquela mulher quer deixar aquele ambiente e voltar a uma vida digna, então alguém precisa parar. Nós participamos muito sobre trabalhos na penitenciária e vimos aqueles detentos que conhecemos lá dentro da penitenciária, fora, a dificuldade enorme. Você, puxa vida, eu não quero aquilo. Aquilo é horrível. Mas aqui fora, pelo menos lá eu tinha um leito simples para dormir, uma comida para comer e um trabalho. E aqui fora? Porque o indivíduo ou é detento ou é ex-detento. Então, por isso, amigos, nós vemos trabalhos nobilíssimos das religiões tradicionais, especialmente o Espiritismo. Porque os espíritas estudam o Evangelho e se esforçam por pôr em prática os ensinos do Cristo. Então, nós conhecemos esse sacerdote, se dedicava a um trabalho magnífico. E engraçado que esses expoentes da dignidade não são preconceituosos. E quantas vezes nós fomos lá falar de Jesus? Temos o cuidado, por ser uma instituição ligada a uma organização tradicional religiosa, não falarmos o nome Espiritismo. Mas falou em Jesus, falou em Espiritismo, são sinônimos. E ele nos contou como foi que ele chegou àquela situação. Ele gostava de fazer um trabalho junto aos jovens. Ele tinha uma das mais belas paroquianas, que era uma moça, assim, um tanto quanto leviana. E um belo dia a moça sumiu, desapareceu. Passaram-se anos, muitos anos. E um dia ele vai por uma rua, Guilherme Rocha, da rua, que era um calçadão, e eis que ele vê uma mulher estendendo a mão pedindo esmola. Ele reconheceu naquela mulher, naquela anciã, justo aquela paroquiana, ele quase caiu do céu na terra. Meu Deus! Então eu sou culpado, porque eu não soube orientar essa moça, eu não soube encaminhá-la no bem. Foi a partir daí que ele abriu a sua casa em albergue para as meretrizes. Foi advertido pelas autoridades, foi expulso do seu sacerdócio, mas teve a ajuda de muita gente, dentre eles os espíritas. E era paradoxal uma casa para meretrizes, amparada por um sacerdote e financiada pelos espíritas que se cotizavam. E ele escreveu um soneto muito belo, retratando aquela experiência, aquela noite cálida, em que ele viu aquela mendiga estendendo a mão à via pública. Esta mulher, de face escaveirada, que vês tremendo em ânsias de fadiga, estendendo a quem passa a mão mirrada, foi meretriz antes de ser mendiga. Ontem, de beijos e volúpia ardente, fosse a quem fosse, dava a qualquer hora os seios brancos e os lábios sorridentes. Hoje, triste, embalde chora, pedindo esmola àquela mesma gente que de seus beijos se fartará outrora. Antônio Tomás. O Senhor nos abençoe e nos guarde.